Olá e sejam todos bem-vindos de volta. Desenhe com Mario Paint, o caminho certo para o nocaute com Evander Holyfield. E será Babysaur o futuro herói dos videogames? Está no ar mais um episódio de História Revista. Edição 19, segunda quinzena de setembro de 1992. 14 mil cruzeiros, a famosa inflação que conhecemos muito bem. Na capa vemos grandes nomes como Mario Paint, Robocop 3 e Evander Holyfield em ilustrações de gosto duvidoso. E também a foto do Babysaur devidamente acreditada à Disney. De saída, temos aqui um dos grandes momentos dessa época, que foi o lançamento nos sistemas Sega Super Monaco GP2, que foi produzido sob a supervisão de ninguém menos que Ayrton Senna. Em suas palavras: eu tentei passar para o jogo a emoção de uma corrida, o desafio de competir, vencer, ser o número 1 e se divertir ao mesmo tempo. Por ora, ficaremos somente com a propaganda, falaremos mais sobre o jogo quando chegarmos à edição onde fizeram seu review. E se os mexicanos foram convidados a irem para a Disney com o Chapolin, por que os brasileiros não? Eles foram convidados sim, mas para ir com Ayrton Senna. Mande o cupom que veio com o jogo junto de uma foto do seu melhor tempo e concorra a vários prêmios. E assim chegamos à polêmica desta edição. Família Dinossauros teve sua vez nos videogames? É claro que não. O que acontece é que já estávamos na chamada Dinomania. E a revista Ação Games aqui acabara de passar por uma reformulação. Entre outras coisas, a sua periodicidade agora era quinzenal. E precisava vender revistas e mostrar serviço. Foi aí então que usaram como desculpa uma pesquisa entre os leitores de quais jogos queriam, e a família Dinossauros foi a vencedora. Assim, conseguiram um motivo para colocar esse Zé Ruela desgraçado na capa e vender mais algumas revistas. Mas vamos ser legais com os caras por um momento e lhes dar o benefício da dúvida. Talvez, chutando alto, eles tenham visto em algum lugar o preview de Dinosaurs for Hire, um jogo de ação estilo Contra, que foi lançado pela Sega em 1993. E aqui chegamos aos jogos e de cara um dos grandes lançamentos do mês, Evander Holyfield Real Deal Boxing no Mega Drive, que também teve uma versão para o Game Gear. A sua escolha pela Sega não foi por acaso, temos que voltar no tempo um pouco para contar a história toda. Holyfield até o momento tinha 28 lutas invicto, e tinha acabado de ser campeão do mundo em cima de James Buster Douglas, que anos antes tinha vencido o Mike Tyson e era campeão até o momento. E na correria a Sega licenciou um jogo com seu nome, era o Final Blow, um jogo japonês que simplesmente localizaram, colocaram James Buster Douglas e lançaram um jogo assinado por ele. Na hora que o James Buster Douglas perdeu para o Holyfield, licenciaram um jogo com ele, também rápido. Tudo isso por causa da Nintendo ter licenciado anos antes o Mike Tyson, lançaram o Punch-Out e tomaram uma porrada que até o momento não tinham se recuperado. O Mike Tyson nessa época já estava na cadeia por causa daquela história de estupro. Ô cacete, estupro. Nessa época ele já estava na cadeia por conta das acusações de estupro. E os jogos de boxe da Nintendo passaram por uma época difícil, algo que será falado em futuros episódios. Em dezembro de 1992, Holyfield viria a perder o título para Riddick Bowe, que teve um jogo assinado e lançado por algumas produtoras que copiaram o jogo do Holyfield, mas fizeram um jogo completamente do zero. Lançado como Riddick Bowe Boxing, ele teve sua versão latina assinada pelo Julio César Chaves. Era o mesmo jogo, só mudava mesmo o idioma e o personagem principal. Quando esses dois jogos foram lançados, quase um ano depois, aconteceu uma revanche e Holyfield voltou a ser o campeão. Mas, voltando à matéria da revista aqui, o jogo foi facilmente batido pela sua sequência, Greatest Heavyweights of the Ring. É igual a esses jogos de esporte de hoje, passa um ano e vem umas melhorias pontuais que fazem uma grande diferença e melhoram o jogo consideravelmente. Mas agora Holyfield estava acompanhado de campeões de várias épocas, como Muhammad Ali, Joe Louis, Rocky Marciano.
Havia agora a diferença entre altura e peso dos lutadores, um grande avanço que fez muita diferença. Bateria para salvar o progresso no jogo e suporte ao controle de 6 botões. Grandes diferenças, fizeram um grande avanço no jogo, mas na maior parte do tempo fica aquela sensação de que tudo poderia ter sido feito já no primeiro. Nesta edição, o nome Electronic Arts apareceu em dose dupla, e colocaram um do lado do outro. NHL Hockey e Jordan vs Bird, dois jogos bem conhecidos que viraram clássicos. O primeiro ganhou a pontuação máxima e realmente é um grande jogo que tem os seus fãs até hoje. Já o segundo ficou com uma nota muito baixa, bem perto do zero. Será que foi o Stevie Wonder que salvou o jogo da nota mínima? E aqui já chegamos na seção do Super Nintendo e de cara Robocop 3, que ganhou uma nota muito boa, acredite se puder. E mostraram metade do jogo. O resto veio em alguma das próximas edições. Uma coisa comum na época, eles começavam a mostrar um detonado, metade hoje, metade daqui a um mês. Agora com um grande lançamento, Mario Paint. Esta matéria trouxe uma explicação completa do que é um mouse, explicaram o que significa os ícones, como usá-los, a mecânica completa do jogo, mas tiveram essa mancada horrível que foram fazer esses desenhos horrendos para explicar como é que funciona um jogo onde se desenha. Hat Trick Hero, ou Super Soccer Champ, como foi conhecido aqui no Brasil. Aquele jogo que era mais famoso porque era o que tinha um super chute, que todo mundo dizia que sabia fazer, mas na verdade não sabia. Falava um bocado de coisa. Eu mesmo só vi isso acontecer uma vez. Recentemente ele foi lançado com parte da coletânea Title Legend 2 para PC, PlayStation 2 e Xbox. Um balaio de gato com 44 jogos. Prince of Persia do Super Nintendo e a segunda parte do detonado que começou nas edições anteriores, assim como foi com Robocop. Não sei como, mas alguém achou uma boa ideia fazer as fotos como se fosse um tapete com esse adorno nas laterais. E olha que nem foi a última vez que fizeram isso. Aqui já na seção do Nintendo 8-bits, o Nintendinho, temos o Darkwing Duck, que na época alguns piratas mexeram nos gráficos e algumas versões foram vendidas por aí como sendo o Mega Man 5, que estava por vir. Seção de jogos de PC, e temos aqui um clássico, um verdadeiro clássico. Castle of Wolfenstein 3D para PC. Deve ter sido a primeira vez que um jogo de tiro em primeira pessoa, o chamado FPS, apareceu nessa revista e era uma completa novidade. Vimos o começo do futuro dos videogames, como falava na época. Falou-se aqui só de um trecho do jogo, o primeiro capítulo, por conta de ser a versão shareware. Uma palavra até então desconhecida por muita gente, mas que foi o grande trunfo da distribuição e de como esse jogo ficou conhecido por todo mundo. Virando a página, temos mais um clássico. O lançamento do Street Fighter 2 Champion Edition ainda era muito comentado. Na edição anterior, como foi o lançamento, eles usaram todo o espaço para falar da maior novidade desse jogo, que foi poder jogar com chefes. Aí agora na outra eles vieram falar do que mudou para os jogadores já conhecidos, golpes novos, quem ficou mais forte, quem ficou mais fraco, o serviço completo em duas partes. Em seguida, em outro momento dos anos 90, aqui está o Dynavision 3 edição radical, quebrando o tabu e usando um semi-palavrão em sua propaganda. Tem arma pra cacete. E por fim, até na contracapa dá pra achar alguns clássicos à venda. Civilization, Monkey Island 2, Lemmings e Indiana Jones and the Fate of Atlantis. E pois bem, este foi mais um episódio da História Revista, Ação Games edição 19, segunda quinzena de setembro de 1992. 14 mil cruzeiros. Muito obrigado por sintonizar e fique ligado para os próximos episódios. Abraços e até a próxima.